Olá, boa noite. Eu sou o Jorge Marques, da Sociedade Espírita Allan Kardec, aqui de Saquarema, me dirigindo a vocês através do programa 15 Minutos de Luz, da SEAC, nosso programa semanal, que é transmitido na nossa página do Facebook, SEAC Saquarema, e no mesmo nome no canal do YouTube. Em breve a gente pretende também estar passando pelo Instagram, e o melhor que a gente pode fazer pelo Espiritismo, como diz Emmanuel, é a divulgação do Espiritismo. E é com uma alegria muito grande que hoje estamos aqui novamente juntos, contando com o apoio do nosso anjo da guarda, nosso guia, para nos orientar, transmitirmos da melhor forma possível o que nós estamos nos propondo a fazer. Toda semana, eu, a Norma e outros, quando puderem e assim quiserem, irão falar sobre o Espiritismo, sobre a doutrina dos Espíritos e como ela pode ser usada no nosso dia a dia. Eu já concluí a exposição do Livro dos Espíritos e agora estou dando a sequência nas obras fundamentais do Espiritismo, divulgando o Livro dos Médiuns. Nós temos aqui hoje, no nosso programa de número 191, vamos falar do capítulo 15, da segunda parte do Livro dos Médiuns, que ele trata das manifestações espíritas, em que vamos abordar a questão dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Tá? O que é isso? Bom, é uma das muitas habilidades medianímicas que o ser humano possui. Nós já abordamos de forma bem genérica o que é médium e suas faculdades, lá no capítulo 14. Os fenômenos espíritas nós já estamos abordando desde o início do livro, que não fala de outra coisa, quer dizer, fala de outras coisas também, para eu ser bem correto naquilo que estou falando. Mas essa parte experimental do espiritismo, Kardec ele desenvolveu ela muito bem no Livro dos Médiuns. E é por meio da escrita em que os espíritos eles revelam o melhor, a sua natureza e o grau da sua perfeição, como o grau também da sua inferioridade. Os seus pensamentos, quando você coloca ele no papel, ele pode ser melhor apreciado e, por que não, julgado. Até para você saber se a comunicação procede de um bom espírito ou não, se ela é falsa, verdadeira, para não induzir ninguém a erro. E ela é a mais suscetível a ser desenvolvida através do exercício. O que é o exercício? A pessoa que já tem essa aptidão, ela coloca lá à mão um papel, um lápis, uma caneta. No início pode não sair nada, pode sair um rabisco, umas letras mal conectadas, mas com o tempo é uma sintonia fluídica. A pessoa ela vai desenvolvendo isso da mesma forma, né? Que o neném começa engatinhando, vai dando os primeiros passos, daqui a pouco já está correndo. Naturalmente, para quem já carrega consigo, desde o seu nascimento, essa aptidão. Então, ela vai ser, sim, desenvolvida. Já temos pessoas aqui ao vivo, fazendo os comentários. Boa noite, Norma. Não perde um programa, Norma. Semana que vem, se Deus quiser, vai estar ela aqui. E nesse capítulo 15 do Livro dos Médiuns, o Kardec ele vai nos trazer 5 tipos de médiuns diretamente envolvidos com a escrita, mas nós vamos ver que tem casos que pode ser aplicada para qualquer faculdade medianímica, considerações que ele aqui coloca, e nós poderíamos dar ainda um 6º médium, que foi abordado no capítulo 14, que é o médium pneumatógrafo. É aquele que propicia, através do seu fluido mediúnico, magnético, a escrita direta.
ele não é dado a todos os médiuns escreventes e, por hora, ele ainda é muito raro. Mas, então, para constar, tá? E aí vamos, então, aos 5 que constam no capítulo. Ele vai falar dos médiuns mecânicos. Bom, o que é um médium mecânico? É aquele indivíduo que ele é dotado da capacidade do espírito acoplando com ele, não é tomar o lugar da alma do médium, né? E ele vai tomar conta da mão, como ele poderia tomar de qualquer outro objeto. Nós vimos que os espíritos eles podem atuar sobre objetos inanimados. E a mão do médium seria, então, dotada de músculos, nervos, os ossos. Ele vai tomar conta daquela parte do corpo e vai escrever. Então, o médium, às vezes, ele pode estar conversando com outra pessoa e estar escrevendo, chegada a hora, tendo uma língua estranha a ele, e sem ele ter consciência daquilo que ele está escrevendo. Tá? Se essa comunicação for violenta, bater na mesa, quebrar o lápis, jogar ele longe, né? Ou as palavras forem muito agressivas, então, com certeza, essa comunicação vem de um espírito inferior. Se ela é calma, digna, benevolente, já temos a natureza de um espírito superior se comunicando. Tá? A mão, ela vai funcionar de forma à revelia do médium. Ela escreve sem interrupção enquanto o espírito tiver alguma coisa para dizer. Quando ele cessa, a mão para. O que caracteriza esse fenômeno é o médium não ter a menor consciência do que escreve. Tá? A inconsciência absoluta, inconsciência daquilo que ele está escrevendo, não é que ele esteja em transe, né? Nada disso, mas a inconsciência absoluta, neste caso, constitui o que chamamos médiuns passivos ou mecânicos. E esta faculdade, ela é preciosa pelo fato de não poder deixar nenhuma dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Ou seja, quando a pessoa está lá escrevendo, seja uma língua, seja de trás para frente, tem gente que só consegue ler com espelho. Isso tudo nós vamos ver ao longo do livro dos médiuns, né? Então, você vai observar que isso independe da capacidade do médium. Tá? Aí nós temos, né, outro tipo de médium, né, que são os médiuns intuitivos. A transmissão do pensamento ela ocorre através da alma do médium. Ele age como um intérprete do espírito, que não assume o controle da mão do médium para fazer ele escrever como no médium mecânico. Né? O médium ele não é absolutamente passivo, porque tem plena consciência do que irá escrever e age de forma facultativa. Né? Então, ele vai escrever se ele estiver disposto a escrever, se ele estiver de acordo com aquilo que está escrevendo. E isso é um problema, porque muitas das vezes o pensamento do médium interfere. O próprio Vitor Hugo, ele estava escrevendo um livro através do Divaldo, e à medida que ele ia contando a história, o Divaldo, não, mas isso não está certo. Não, mas o herói, o mocinho, o vilão, quer dizer, o pensamento do médium estava interferindo naquilo que o espírito estava querendo escrever. Aí o espírito teve que agir com o Divaldo. Divaldo, assim não está certo, não. Vamos fazer de uma forma aí que você não vai me atrapalhar. Pois bem, como provar? Aí a gente vê uma pergunta, né? O próprio Kardec, ele faz esse questionamento, e é uma pergunta retórica, porque ele explica, né? Como provar se quem está escrevendo é o espírito ou é o médium, através do seu pensamento? Bom, a distinção, ela é difícil, tá? E normalmente se reconhece quando não era pré-concebida, né? Ela era contrária ao pensamento do médium, ou seja, era uma ideia prévia que se tinha. Ele não tinha uma ideia prévia formada, tá? E pode mesmo estar fora da capacidade do conhecimento do médium. Então, imagina assim, uma pessoa
Eu dei o exemplo da língua, uma língua que a pessoa não domina e escreve. Imagina alguém falar de astronomia sideral, vamos falar de astronomia, vamos falar dos astros, né? E uma pessoa ignorante, um camponês lá no campo, que não sabe nem ler e escrever, vai falar dos movimentos dos astros no espaço sideral. Quer dizer, é uma coisa que não tem como se prever, né? A ideia é inconcebível. E isso só mostra como uma influência externa atua. Então, o papel do médium mecânico é o de uma máquina. E o médium intuitivo é o de expressar o pensamento do espírito, de preferência sendo o mais fiel possível. Então, quando a gente fala o bom médium, não é aquele que tenha muitas capacidades mediúnicas. O bom médium é aquele que consegue transmitir fielmente o que o espírito quer dizer. Vamos agora, então, para o terceiro tipo de médium, o semimecânico. Ele sente uma impulsão na mão como se fosse um médium mecânico, mas tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. É muito comum esses médiuns, inclusive, que recebem cartas, serem semimecânicos, porque quando você vai ver a carta, ele está ali, consciente do que está falando, escrevendo, interagindo com o público, sem ter a mão dominada, mas ele está transmitindo o pensamento do médium, deixando o espírito escrever de forma consciente. E aí você vai ver que a caligrafia dele é a caligrafia do morto. A assinatura é a assinatura do cara quando estava vivo. Isso é uma prova da capacidade. Então, os médiuns intuitivos e os semimecânicos, eles são os dois tipos de médium escrevente mais comuns. Tá? E agora vamos para o quarto médium, que é o médium inspirado ou involuntário. Ele é uma variedade do médium intuitivo, com a diferença de que a intervenção dos espíritos, a intervenção dos espíritos, tá. Aqui tem um comentário para ver. Não, tem uma coisa. Bom, aqui é o seguinte, que apareceu um negócio aqui na minha tela. Ela é uma variedade do médium intuitivo, com a diferença de que a intervenção do espírito ela é bem menos sensível no inspirado. É ainda mais difícil distinguir o pensamento próprio daquele que é sugerido. É uma coisa bem suavezinha, tá? Deixa eu ver aqui. Engraçado, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, tá. Então tá bom. Ó, o que caracteriza este último é a espontaneidade. A inspiração ou influência pode ser dos espíritos bons ou maus, porém ela é frequentemente exercida por aquele que nos querem bem. E, infelizmente, nem sempre seguimos os bons conselhos. Ela se aplica a todas as circunstâncias da vida. Eu não falei que não precisa... Ela é genérica, embora ela seja para o médium, descrevendo uma capacidade do médium que escreve, qualquer médium, qualquer um de nós sofrendo a influência, mesmo aqueles que não são caracterizados como médiums, podem estar exercendo essa influência, né? Por isso que ele fala que todo mundo é médium, porque não há pessoas que não tenham seus espíritos protetores e familiares transmitindo pensamentos salutares. Percebe-se essa influência nos relâmpagos de lucidez, na solução ou prevenção de um problema ou perigo. Por isso, os homens, eles frequentemente são médios sem o saberem. No entanto, tem uma vaga intuição de uma assistência estranha, porque quem apela à inspiração não faz outra coisa senão uma evocação. Quantas e quantas vezes a gente já falou para Deus, né? Ah, Deus, me ajuda aí. Ah, meu anjo da guarda, me assessora aí, que decisão eu devo tomar? Ou então, quando a pessoa pensa assim, poxa, eu sonhei com meu pai, minha mãe, olha, eu estou aqui sendo... Olha, alguma voz interior está me dizendo para fazer tal coisa, né? E por aí vai. Tá? Bom, o médium de pressentimentos, esse é o quinto e o último.
O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida, tá? Como se fosse uma habilidade pessoal. Mas também pode ser o fato de uma potência estranha, oculta, estar te influenciando de uma forma bem suave, né? Nesses casos, a gente chama a pessoa de médium de pressentimento e não deixa de ser uma variedade do médium inspirado. Gente, na minha última transmissão, eu falei mais de 22 minutos, estou indo para 16 minutos, estou tentando limitar o meu tempo, mas eu não tenho a disciplina que a norma tem. Mas eu ainda vou dar boa noite a Jô, que está nos assistindo, e a todos os outros que entrarem depois. Uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus.